Eu vou apontar de uma maneira bastante objetiva 4 condições que me levaram a entrar no Partido Comunista e ter uma visão de mundo, né? Que é a visão do socialismo, a visão do comunismo. Né? A primeira é a formação de berço, a formação de casa, que vem da casa dos meus pais, onde eu aprendi desde cedo a trabalhar. Nós fomos forjados, criados no trabalho e pelo trabalho. Né? E a disciplina dos meus pais é uma disciplina muito férrea, nesse sentido. É uma criação realmente rígida e correta, né? Com respeito ao ser humano, em todo sentido. Né? Então essa educação de berço foi importantíssima. A segunda que eu coloco é a educação comunitária, que eu fui criado e forjado desde 5 anos no bairro de Campinas. Ali eu passei a fase de criança, de adolescência, de maturidade, né? E foi aonde que eu me envolvi já com a presença de comunistas. Porque houve um fato importantíssimo. Nessa época, a perseguição aos comunistas já era muito grande em Campinas. Várias pessoas que a gente teve conhecimento, inclusive a casa dos meus pais, que é outra questão fundamental, foi sempre aberta de apoio, de proteção. Então nós tivemos alguns comunistas que passaram e ficaram, digamos assim, resguardados na casa dos meus pais. Né? Tivemos o Badu, que era um marceneiro, que era do Partido Comunista, foi muito perseguido. Né? Tivemos o Carmo, que era um tenente da aeronáutica, ficou também. Teve lá na casa dos meus pais, para você ter uma ideia, o Walter Ribeiro, que era do Comitê Central do Partido Comunista. Né? Na casa dos meus pais foi uma casa que deu sempre apoio. Mas por que deu? Porque meus irmãos também, 2 irmãos meus, já estavam a caminho dessa mesma causa. Né? São irmãos mais velhos. Né? Meus irmãos mais velhos. Então essa questão foi central. Outra questão é que a minha formação da juventude para, da adolescência para a juventude, da juventude para a maturidade, deu-se no momento que foi o chamado grande movimento nacionalista que estava vivendo no Brasil. Né? Desde você tem um movimento nacionalista logo após, né, a queda de Vargas, né, a subida do general Eurico Dutra, né, que foi um governo aberto à entrada do capital americano. Né, mas a partir dessa época e a partir do momento em que o Partido Comunista foi colocado em ilegalidade, depois vem a legalidade, né, e o partido parte, né, para um processo de articulação política, um processo eleitoral. Então nós temos aí essa fase que vai de 46, 47, principalmente 48, até o governo Kubitschek, que é 55, né? A morte de Vargas é de 54. Né? Então nós tivemos aí um período de movimento muito intenso com esse denominador de movimento nacional desenvolvimentista, mas principalmente movimento nacionalista, né? Com a visão do Brasil para os brasileiros. Eu nessa época já era estudante, em 50 eu tinha terminado o Liceu de Goiânia, né? Fui em 50? Não, eu terminei em 53, 54. Né? Mas estava ainda no Liceu de Goiânia. Né? Fiz o meu primário no grupo escolar Pedro do Vico, em Campinas, que eu considero a melhor escola que eu tive na minha formação, escola pública, diga-se de passagem. Fiz o ginásio científico no liceu e ingressei na universidade em 55. E aí já fui direto para o curso de História.
Então, como a gente tinha uma ligação com elementos de esquerda, uma formação rígida, dentro de uma disciplina de respeito, né? Eu tinha uma vida comunitária, conhecia Goiânia, Campinas de ponta a ponta, que era pequena, então é uma sociedade integrada, né? Em que havia todo um processo de emulação, digamos assim, entre as pessoas. Quando eu fui cooptado pelo Bailão, que na verdade, logo após o golpe de 64, eu entrei logo em seguida ao golpe de 64, na primeira semana, isso do ponto de vista de militância, né, já organizada. Porque antes eu tinha aquela militância como um simpatizante, digamos assim, um aprendiz, né, um aprendiz do socialismo. Então, quando eu entrei em contato com o Bailão já vinha de alguns anos trabalhando comigo, né? Ele já me conhecia. Por que ele me conhecia? Porque ele e meus irmãos já eram do Partido Comunista, né? Os meus irmãos mais velhos, o Orlando e o Batista, já pertenciam ao Partido Comunista. Então, com isso, a chegada do Bailão teve um papel fundamental para mim. Porque nele, isso foi na década de 60, 59 para 60. Né? Isso tem um papel fundamental porque eu encontrei nele a pessoa com essa característica que você coloca, a questão do espírito coletivo, a questão do desprendimento da pessoa. Né? E eu encontrei no Bailão um homem de sabedoria em todo sentido. Né? Porque a vida ensina a gente a conhecer o homem de sabedoria na simplicidade, no valor coletivo que ele representa, no valor de cidadão. Ele tem um valor de indivíduo, mas tem um valor de cidadão, né, que dá uma dimensão coletiva. Então, quando eu encontro no Bailão e eu entro no partido, né, eu já passo a ser um elemento ativo no partido. E aí já entro e vou conhecendo os outros companheiros e verificando antigos companheiros. Por exemplo, Basileu Pires, né? Foi um elemento que me chamou muita atenção, né? Bastante atenção, né? Nesse sentido. O Tibúrcio, né? Foi um elemento, é uma pessoa extraordinária, porque primeiro encontrei nele uma pessoa de um raciocínio muito lógico, muito lúcido. Muito lúcido e uma capacidade de desprendimento de trabalho. E de organização. Estava pronto para a ação, né? E organizado. Né? O Geraldo Marques Minos, que era não sei se era o Bailão, acho que é a genro dele, parece que é a genro dele. A Jovina era casada, era assim, se não me engano. Mas era outro elemento, né? E fui encontrando os elementos do partido, né? Elementos daqui, dentro dessa realidade nossa, né? Aí encontrei o Zé Fernandes, foi um elemento que a gente cooptou, né? Entrou para o partido, um elemento importante, né? Um trabalhador de um significado muito grande, de muito valor, muito respeito, né? E a gente foi ampliando aquele círculo, né? E na medida em que eu fui, devido às condições de formação profissional, né, eu me interessei muito cedo para conhecer também a parte teórica do que vinha constituir o marxismo-leninismo. Olha, eu fui marcado muito cedo. Quando eu fiz o grupo escolar Pedro do Vico, por isso que eu falei que foi a melhor escola que eu tive, né? Naquela época a gente entrava aos 7 anos de idade. 7 anos. Aos 7 anos, não é com 4, 5 anos, como é hoje não. Né? Havia aquele processo de, não era uma disputa sadia, né, que a professora, eu tive um quadro de professores excelente, estava adiantado na época, do ponto de vista da didática, da pedagogia. As aulas eram quase todas dadas fora da sala de aula, né? E elas faziam um processo de emulação, de disputa. E eu sempre fiz esforço porque havia um prêmio, havia premiação. E o meu autor premiado, o primeiro autor,
foi Monteiro Lobato. O primeiro autor que me despertou, né? Só que primeiro era a literatura infantil, né? Eu lembro que foi o Saci, né? Saci foi um dos primeiros livros que eu ganhei, porque eu ocupei uma posição em primeiro lugar, o segundo lugar, até o terceiro, havia prêmios, né? Nesse sentido. Né? E aí foi o Sítio de Dona Benta, né? As Reinações de Narizinho. Eu sei que eu ganhei vários livros, e o Monteiro Lobato, depois eu dei o salto para as obras dele, né, de análise da realidade brasileira, né? Mais tarde, evidentemente. Muito importante. Mas foi um autor importante. Agora, eu me envolvi com a literatura muito grande, principalmente quando eu estava terminando o liceu para o curso de História. Por que eu me envolvi? Por uma razão básica. Eu passei a gostar tanto da história, que é um fato até parece meio inédito, mas um professor de história me colocava, eu que dava aula para os meus colegas. Grande parte das aulas do primeiro ano no curso de história, o professor me colocava a dar as aulas. Ele afirmando que eu tinha um conhecimento, aí ele falava desse jeito, né? Às vezes superior ao dele. Mas é porque eu gostava da história e estava lendo, né? Entrando, né? E ao mesmo tempo, eu tive uma professora de história que é da família Castelo Branco, que está viva, Lena Castelo Branco. Foi uma professora extraordinária, né? Quando eu escrevi a primeira monografia que eu fiz, foi sobre o socialismo na União Soviética. Ela me deu 10, e ela é da família Castelo Branco. Na época, eles falavam tida como reacionário, mas foi uma pessoa de um valor extraordinário, de uma respeitabilidade, de um saber muito grande. Em nenhum momento, né? Eu fiz vários trabalhos com ela e sempre tinha trabalho com uma nota, recebi uma nota elevada, né? Porque ela não misturava as coisas, né? E foi uma pessoa importante. Quando eu precisei, que eu estava preso, que procuraram, tinha o advogado Dr. Romo Gonçalves, tinha o Luiz Fortino, que é muito meu amigo, né? Procurou para ter o atestado, né, do tempo que eu passei na universidade, eu recebi dela um atestado de alto mérito, né, que é um atestado para fazer parte do processo ainda em andamento em Brasília. Já na década de 50 a gente já tinha a presença de muitos comunistas perseguidos. Eram os comunistas do passado. Essa década de 50 e 60 para mim é um marco. Foi quando eu entrei em contato com vários elementos do Partido Comunista, né? E que a gente deu a cobertura. Eu vou citar dois exemplos. Eu era, antes da década de 50 até, um pouquinho antes até, eu era aluno do grupo escolar pelo Ludovico Teixeira, que eu falei. Seu Romualdo, que era vizinho do grupo escolar, era um comunista notório, altamente perseguido, né? Então, é uma pessoa que a gente acabou se identificando no próprio grupo escolar, quando no jogo lá da pelota, lá no pátio, a bola caiu para o lado de lá. Porque na nossa cabeça estava que os comunistas perseguiam e eram comedores de criancinhas, né? Bem, então o senhor Romualdo é um exemplo de perseguição. O Carmo Bernardes é dessa época, era tenente da aeronáutica. O Badu, que eu citei, que é o marceneiro, que está inclusive num dos meus livros, né? Foi um dos elementos que eu tive muito, assim, contato com ele, porque eu também era marceneiro, né? A mesma profissão, né? O Badu, nós abrigamos o Badu em nossa casa, né? Eu tive uma época que ele me convidou para ir lá em Uberlândia, participar do movimento na Uberlândia, e o conselho de mãe que me impediu. A minha mãe pediu para não ir, e eu não fui. Eles nem chegaram a descer do caminhão de Uberlândia,
e foram barbaramente espancados. Quem cuidou das feridas do Badu foi a minha mãe, né, que tinha o costado todo, né, totalmente, tomou conta dele. Isso é na década de 50. E vou citar outro fato. Eu falei aqui na vinda do Gregório Bezerra, que muita gente desconhece. E do Prestes também que teve aqui. Mas o Gregório Bezerra teve antes. Teve antes, depois. Teve. O Gregório Bezerra veio, né, fez uma ligação com Belo Horizonte, chegou até Anápolis, Uberlândia, Anápolis, parou em Campinas, né, aqui em Campinas, onde eu morava, era menino, né, fazendo parte ali do início ali ainda de estudante, né? Eu não era do Partido Comunista, nada disso, era um simples, né, estudante, um jovem ali, né? Ele ficou com a missão de reorganizar o partido. Ele foi a grande injeção de ânimo e ficou 3 meses no estado de Goiás, dando cobertura e principalmente reorganizando o partido mais na área rural, no campo, né? Onde havia uma organização de base, onde havia um resquício assim, de um comitê, né? Ele conseguiu reanimar aquilo, né, criando as várias organizações, né, e foi importantíssimo. Quem acompanhou mais isso aí, junto com o Gregório Bezerra, foi o Bailão. O Bailão e o Tiburcio, que eu saiba, né? E tinha um também que era o Lindolfo. Esses 3 é que acompanharam mais o Gregório Bezerra durante essa turnê pelo estado de Goiás, né? Fez 2 comícios, né? E a polícia desceu o pau. Quem que estava no comício? Os comunistas, os estudantes e simpatizantes populares. Quem mais? Os presos que aconteceu, né? Os comunistas, alguns comunistas, mas a maioria foram os estudantes que foram presos naquela época, né? Houve várias prisões, né? E houve uma atuação, realmente atuação violenta. A presença dos comunistas vem desde a década de 40 para 50, aqui dentro dessa realidade do que é o nosso território, né? Que é Goiânia, Goiás, nesse conjunto. Que a gente sabe que após a Segunda Guerra, nós tivemos realmente a bipolarização do mundo, a formação de 2 blocos definidos, né? Porque durante a guerra, é preciso retornar à história, durante o processo da guerra, o imperialismo percebeu que o maior inimigo que tinha pela frente já não era o nazifascismo, e eram os comunistas. Eram as repúblicas populares que se formaram durante a caminhada do Exército Vermelho de libertação. Você sabe que você tem uma marcha desse exército que vai perder quase 22 milhões de pessoas, né? E aonde que tinha condições de se formar um partido que fosse um partido nacionalista, um partido socialista, um partido comunista, se criou o partido e surgiram depois as repúblicas populares. Então, durante o processo da guerra, o imperialismo, principalmente tendo os Estados Unidos à frente, né, já sabia que o grande inimigo era a União Soviética. Então tinha que jogar em cima da União Soviética tudo aquilo que podia, né, denegri-la, né? E quando você falou pela paz, isso é tão verdadeiro que quando o Gregório Bezerra esteve aí, quais foram as 2 campanhas que foi feita pela paz? As 2 principais foi a campanha do Pacto de Varsóvia e do apelo de Estocolmo. Todas as 2 pela paz, né? A paz contra a guerra do Vietnã e a paz contra a guerra da Coreia e contra a bomba atômica. Então isso estava dentro da linha do socialismo, né? A bandeira pela paz, né, era fundamental, porque para vencer o inimigo a paz seria fundamental. E não a guerra, né? Então já os comunistas dessa época já tinham. E nós trabalhamos aqui. Na época do Gregório Bezerra já houve a distribuição, a coleta de assinaturas, né?
para os dois apelos, né? Primeiro o apelo de Estocolmo, depois o apelo do Pacto de Varsóvia. Nós tivemos aqui uma coisa extraordinária que deva ser colocado nesse documentário aí, que foi o primeiro encontro, né, que houve aqui em Goiânia de operários, camponeses e estudantes. Esse encontro aconteceu, eu não sou muito bem de data, mas ele aconteceu em 1963, se não me falha a memória, foi. 63. Aquele encontro, em grande parte, ele foi organizado pelos comunistas, pelos elementos do nosso partido. Você deve fazer parte, eu estava lá, bailão, estava a turma toda, o pessoal de Anápolis inteirinho, todo participando, o Clóvis, o Tiburcio. Esse encontro foi a unidade, porque uma das condições básicas da concepção marxista-leninista, e aí é leninista principalmente, é a unidade do campo com a cidade. Então, esse campo com a cidade foi possível fazer com a participação efetiva dos estudantes. Então, foi o encontro tríplice. Por que estudante? Porque a nossa representação estudantil era muito grande. Era muito né? Forte. Goiânia sempre foi uma cidade de estudantes, né? De movimentos estudantis, né? De engajamento de estudantes. Então foi extraordinário. Foi 3.000 pessoas que participaram. Trombas e Formoso, o Zé Ribeiro trouxe o amado do partido, o Zé Ribeiro, que foi um elemento extraordinário que eu vinha conhecer no partido, né? Marido da Dirce, Zé Ribeiro, né? O Zé Porfírio é o presidente do encontro, né? O desembargador Maximiliano da Mata, quem que era ele? Até no dia lá houve uma crítica, ele um estudante desconhecido, uma jovem estudante, até uma menina, era minha aluna, inclusive. Era a Isa de Oliveira, uma grande combatente, que eu acho que a ditadura a matou. Né? Nunca mais vi falar da Isa, penso que ela foi. Levantou contra o Maximiliano, porque o Maximiliano era desembargador, todo engravatado, né? Muito gordo, casado com a Amália Hermano, né? E ele estava na mesa, né? Fazia parte da mesa, ele, o Porfírio, o Mauro Borges, etc. Né? E o pessoal cobrando muito. Colemar Natal também. Colemar Natal, sim. Cobrar muito do Mauro Borges, foi cobrar na hora lá, porque é conjunto de camponeses. Esse encontro foi importantíssimo porque me fez lembrar, né, a Revolução de Outubro, quando tinha aquele pessoal acampado, aqueles soldados, sovietes, tudo espalhado, todos colocavam redes, né, para se proteger do frio. O Instituto de Educação ficou tomado, né, os corredores todos, camponês para tudo quanto é lado, com seus colchões, com seus coisas. Né. Então o Maximiliano foi cobrado, né, a jovem não conhecia, né, um homem aí representando a elite burguesa, a palavra burguesa está muito em dia dentro do vocabulário estudantil, né? Aí ele tomou a palavra e fez um relato, um retrospecto da vida dele como camponês, e ele era o presidente do Comitê Pro-Cuba, né? Estava ali representando o Comitê Pro-Cuba. Então deu uma lição de sabedoria. Mas foi um encontro maravilhoso. Eu comecei como professor em 57. Né? E em 2007 eu fiz 50 anos de carreira. Em 2008 eu fiz 51 anos. Né? Onde eu aposentei com 51 anos. Se a gente pega a relação dos nossos presidentes que tivemos, né, dentro da história do Brasil, a partir dessa fase, né, a gente verifica que no governo Goulart se criaram as condições mais favoráveis de abertura total, de tudo, de ideias, de pensamento, de reunião. Né? Havia uma facilidade imensa de você reunir e passar as ideias. Né? Porque o governo Goulart estava naquele processo, é lógico que isso vinha de trás. Nós não podemos entender o governo Goulart só a partir daqueles momentos de 2 anos, né?
que antecede o golpe. Ele vem desde a época de Getúlio Vargas, quando ele era ministro, né? E, então vem a grande luta, né, contra já a existência do João Goulart, né, pelo seu modo, o seu comportamento, a sua maneira de agir. Depois nós temos a sequência, né, vem o governo Café Filho, que é um governo de um ano só, vem o plano de métodos do Juscelino e desemboca com a eleição do Jânio Quadros e do João Goulart como vice-presidente mais eleito em toda a história do Brasil. A condição de liberdade era imensa, né? Eu lembro que nessa época a gente, em qualquer reunião que a gente fosse, na vida social, né, vivendo o contato da sociedade, num banco, ou seja, o que for, em qualquer lugar, né, o povo se comunicava assim e já com aquela expressão de mudança. A mudança estava em marcha, né? As reformas de base que eram preconizadas é o grande objetivo preconizado pelo governo Goulart. Isso tudo facilitou. E o partido foi a época que o partido mais entrou dentro do governo, foi na época do governo Goulart, né? Teve presença dele com Getúlio Vargas, mas aonde que o partido vai estar mais presente, né? A história do Partido Comunista em Brasília confirma isso. Na época do Jânio Quadros, a gente estava presente e assistimos aquela renúncia, que foi um período de 6 meses, né, de governo que ele teve, né? Ele governou durante 6 meses. E tudo leva a crer que ele tentou a renúncia, porque ele adotou aquelas medidas radicais, assim, de impactos, né? Como a condecorar um Guevara, por exemplo, era um impacto perante aquela realidade, né? Tudo leva a crer que, como ele tinha uma tendência, né, para uma liderança talvez totalitária, né, tudo leva a crer que o governo Goulart, o Jânio Quadros, a preocupação era provocar aquele impacto com a renúncia e retornar aos braços do povo, né? Coisa que não aconteceu. Olha, o partido teve uma participação assim. Quando a gente pega a história do partido nesse movimento, se você pega e verifica aquele movimento, né, o movimento dos marinheiros, por exemplo, né, dos cabos e sargentos, né, se confrontando contra a estrutura daquele poder, né, representado pela direita, pela extrema-direita, né, tanto a nível da sociedade civil quanto dos militares, né? Então, o que você verifica é que o partido ele tinha crescido muito dentro do governo Goulart, né? E ele vai dar o apoio. E nós temos a presença do partido todo no grande comício, né, dos 100 mil na Central do Brasil, por exemplo, é um exemplo da presença do partido. Uma grande parte o partido teve presente, ajudou. É lógico, não é o partido por si só, né? As centrais de trabalhadores, que o partido tinha muita relação com elas, né? Todo foi possível fazer. Em contrapartida, o inimigo tinha os seus movimentos, né? Fazia os seus movimentos, né? Movimento pela a campanha por Deus, a pátria e família, né? A TFP, Tradição, Família e Propriedade, do Plínio Correia, né? Que era nazi-fascista, né? Também, né? Os institutos como o IBAD, que era instituto municiado pelo capital, principalmente do americano, o IPES, né? O IPES, que é um grande instituto de pesquisa, por um lado, ele permitiu entrar de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Golbery, por exemplo, dentro do IPES, ele estava lá, tinha um comando muito grande no IPES, etc. Então, a presença do Partido Comunista estava muito presente. E o partido tinha um vínculo muito grande de Brasília, né? Por exemplo, a ligação de Brasília em relação ao campo. Então, o partido de Brasília tinha uma conotação, e de Goiânia, a Goiânia, Anápolis, Brasília, fazia uma conotação grande, né, com
a luta dos camponeses de Trombos e Formoso, e também com a luta que começou a desenvolver, a começar a criação da associação, que se tornou sindicato, dos lavradores do vão do Paraná, né? Que é uma história que eu conheço bem, porque meu irmão era o presidente. Foi o presidente da associação e o presidente do sindicato, que era do Partido Comunista, né? Então, o partido tinha uma grande atuação nesse processo, né? Dentro dessa coisa. E quando se lançou aquele discurso da Central do Brasil, o governo Goulart radicalizou mais, evidentemente, lançando aquelas reformas, né? Apesar que ainda a gente sabe, né, que eram reformas ainda, de certo modo, que a gente poderia utilizar ainda, eram dentro de um início de um processo, né? Não era uma radicalização do processo. O socialismo ensina a gente muito bem, o marxismo-leninismo, que a conquista, né, da democracia se faz através de um processo dialético, uma luta de contrários. Nós sabemos que vem o grande cisma no partido, né? O cisma começa no início praticamente da década de 60, quando o partido, né, já estava caminhando para uma separação, um racha, né, devido a posições antagônicas, né? Quando chega a fase que vai, digamos assim, anteceder o golpe, né, que o partido deveria enxergar este momento, aqui em Goiás a visão do partido que eu tenho, eu militei dentro do partido, dentro de um comitê estadual, dentro de uma comissão de agitação e propaganda e dentro de uma organização de base. Eu tinha 3 instâncias dentro do partido, né? E eu conhecia, na condição de quadro do comitê estadual, eu tinha a maior entrada, conhecia grande parte da estrutura do partido, né? Porque eu fazia as viagens, né? Juntamente com o Bailão, que é um elemento que eu sempre viajava muito com ele, nós fizemos várias viagens pelo interior do partido, tentando reorganizá-lo, né, em vários locais, né? E o grande eixo era o eixo Anápolis-Goiânia, né? Anápolis com uma tendência maior do ponto de vista de movimento sindical, que já tinha um movimento sindical mais avançado, tinha muita experiência, né? E Anápolis fazendo um gancho com a região de Trombos e Formoso, né? E com Brasília, né? Então, ficou muito bem delineado isso aí. Agora, aqui nós, a experiência nossa, nós não enxergamos o golpe, a gente colocava, a visão que nós já tínhamos uma visão, uma certa visão utópica da realidade. Porque a própria formação nossa foi uma formação na crença, né, de uma conquista do poder político pela via pacífica. E as experiências do partido, a nível nacional, de perseguições, o partido já tinha grande experiência de perseguições. Elas não foram repassadas a nós, militantes, né? Eu posso afirmar isso com muita certeza dentro da estrutura do partido em Goiás, né? Os mais velhos não passaram a nós essa experiência. Então a gente acreditava que enfrentava o inimigo, né? E ia termos um enfrentamento, apesar da grande diferença de forças, né? De um lado você tem uma estrutura de poder imensa, e do outro lado nós éramos quê? Nós éramos franciscanos. Nós não tínhamos nada, né? Poucos aparelhos, né? Nós tínhamos o quê? Ideias, ideais, emoções, sentimentos e ideal de mudança, de transformação. Isso tanto é verdadeiro que quando você lê todo aquele documento do partido, a história de 20 anos do partido, né, feito pelo próprio partido, quando você lê a carta do Marighella, que é um documento importantíssimo, quando ele se posiciona contra, né?
e vai separar do partido. E é bom que se diga que quase todas as outras organizações originaram do Partido Comunista, quase todas. Né? O partido era a Gaia, a mãe natureza que, né, que desabrochou todas as outras vanguardas revolucionárias, quase todas. Se você pegar, são poucas que não nasceram do partido. Né? Às vezes por via indireta, nascer por via indireta. Bom, então quando você olha a carta do Marighella, né, uma carta importantíssima, que ele faz a acusação que o partido tinha que ter posicionado naquele momento do golpe, ter tomado posição, partir para as ruas para o movimento. Quando isso não aconteceu, né, nós sabemos que não houve aquela movimentação. Veio o golpe, parece que pegou tudo assim de supetão, o partido não tinha infraestrutura suficiente, né, e nem superestrutura de quadros, né, para partir para um movimento de rua. Isso a gente constatou bem, porque se a nível nacional isso não aconteceu, a nível das instâncias regionais muito menos. Né? A nossa tinha um certo nível de organização, nós já tínhamos uma área de organização, de atuação relativamente boa, tanto no sudoeste de Goiás, na linha da Estrada de Ferro, né? Aqui seguindo também em direção a Goiazera, Itaúsu, Itaberaí, né? Tínhamos atingido lá Chapada dos Veadeiros, né? Os municípios que correspondem ao Vale de São Patrício, uma atuação muito importante do partido daquela área, na formação de organizações camponesas. Os quadros que estavam lá eram quadros do partido que estava na cabeça desse movimento, né? Era o Bailão, era o Tibúrcio, era o Geraldo Marques, era o Zé Sobrinho, né? Era a Dirce, né? E outros mais. Né? Então, quer dizer, realmente nós não estávamos. E a gente acreditava, eu mesmo acreditava, né? Não houve tempo suficiente para a fuga, mas acreditava que seria julgado, né? Porque a gente partiu para uma luta pacífica, achava que teria um processo dentro de uma condução honesta, né? De respeitabilidade, porque o partido não nos orientou sobre isso. Né? Durante toda a época que eu militei no partido, participando das reuniões, né? O que nós tivemos foi um pequeno movimento, o início de movimento, que havia quadros, quando houve aquela luta que cada vez mais vai produzir a separação, né? Criando as diferentes alas, né? Principalmente tendo à frente realmente o Marighella foi o grande elemento que vai conduzir vai criar a ALN, né? E vai levar grande parte dos partidários do partido para a ALN, né? Então, o que nós tivemos aqui, que muitos companheiros cobraram, eu lembro bem, cobraram que nós deveríamos fazer a preparação para a previsão do golpe. Isso aconteceu. Mas olha a preparação, que nível de preparação. E essa eu conheci pessoalmente, por duas razões. Uma, então foi cobrado numa reunião, em várias reuniões do Comitê Estadual. Aí o Comitê Estadual, para dar uma satisfação, criou uma comissão de preparação para a luta armada. Dessa comissão fazia parte o meu irmão Batista. E o meu irmão Batista foi encarregado de ser um instrutor, um elemento que nunca tinha dado teve menor preparo em armas na vida dele. Né? E quais foram as armas que o partido conseguiu angariar nesse processo de preparação que praticamente não houve? Né? Elas ficaram escondidas na casa dos meus pais. Né? O Batista era o encarregado dessas armas. Eu vi essas armas pessoalmente. Contavam no dedo que não chegavam a 10. Né? Então nós não tínhamos instrutores, não tínhamos condições, mas foi mais assim para dar uma satisfação àqueles quadros que queriam partir para a luta armada, né? Que acreditava que nós tínhamos que partir para a luta armada para impedir
o processo de o surgimento de um contragolpe. E o golpe veio, né? A atuação do partido, nós tínhamos uma relação, apesar de não ser uma relação devido às distâncias, Rio e São Paulo, Belo Horizonte, né? Mas nós tivemos a presença de militantes, de vários militantes do Comitê Nacional aqui, né? Evidentemente, nós não sabíamos, né? E não tínhamos essa preocupação, isso fazia parte do nosso processo de, digamos, de preservação, né? De saber seus nomes, sabemos apenas seus nomes de guerra. Mas vários desses militantes, né, eram elementos que colocaram, que mantiveram uma chama acesa no partido, né? Por exemplo, na minha época de militância, tive o Ferroviário, tive o Carol, teve o Carlos, teve o Velho, né? O Velho foi um dos que foi. Teve o Walter Ribeiro. O Walter Ribeiro ficou 3 meses escondido na casa dos meus pais, que era um oficial, ele era um capitão, né? O Walter Ribeiro, que a ditadura assassinou, né, depois, né? E tivemos vários elementos. Então, o partido teve isso, né? Tanto que na época, quando você está na época lá sendo inquirido, eles querem saber esses detalhes. E a grande vantagem nossa é que nós, pelo menos o que eu saiba, a grande maioria, ninguém tinha conhecimento dos seus nomes verdadeiros e nem dos seus locais. Evidentemente, a gente supunha que eles tinham vindo de Rio e São Paulo, evidentemente, é lógico, né? Pelas suas falas, seus saberes, né? Foi uma escola de aprendizagem que eu tive dentro da casa dos meus pais. Eu aprendi muito com esses companheiros, né? Veja bem. E mesmo antes de entrar para o partido.